vezes a gente está numa caminhada com Deus e aí do nada a gente se afasta, a gente se esfria, você já não tem mais, não sente o Espírito Santo, você entra numa frieza espiritual. Essa frieza espiritual não vem de Deus. Abre os olhos, a frieza espiritual, a falta de vontade pelas coisas de Deus, de sentir o Espírito Santo, a falta da vontade pela comunhão, se trata de uma frieza espiritual, e essa frieza espiritual vem das trevas. E quando a gente age dessa maneira, muitos começam a retroceder na palavra, no evangelho, muitos começam a abandonar o evangelho, entram em apostasia e retrocedem e negam até a fé. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? No livro de Hebreus 10, a Bíblia fala: o justo viverá pela fé, não é pelo que vê, não é pelo que anda, não é pelo que está fazendo, não é pelo que está sentindo. O justo não vai viver por isso. O justo vai viver pela fé. O justo vai viver pelos mandamentos. O justo vai viver pelo que a palavra diz. O justo não vive de sentir. O justo não vive, porque eu não estou sentindo. O justo não vive disso. O evangelho não é sobre se você sentir, você vai. Se você não sentir, você não vai. Não é isso. O justo vive pela fé. O justo vive pela obediência. E a Bíblia diz: mas se ele se retroceder, ou seja, se ele voltar atrás, eu não me agradarei dele. Então que a gente possa agradar a Deus. Então o crente, ele não vive por uma fé que retrocede. A gente vive por uma fé que continua. A gente não vive pela sorte. A gente vive pela fé. A gente crê. A gente vive por aquilo que crê. E a gente não tem que mudar o que a gente crê por de acordo com a situação, ou por causa de pessoas, ou você deixar de ser, de agradar a Deus por causa de pessoas, ou você deixar de ser quem Deus quer que você seja por causa de pessoas, ou por causa de lugares, você mudar ali quem você é. A gente não pode retroceder, a gente tem que permanecer firme, independente da situação. E a Bíblia ainda traz vários exemplos de heróis da fé, que foram pessoas que firmaram, continuaram, independente da situação, continuaram vivendo pela fé. A Bíblia fala que foi pela fé que Caim deu a melhor oferta. Foi pela fé que Noé creu e não retrocedeu e continuou, mesmo as pessoas falando ao contrário, mesmo as pessoas duvidando, mesmo o cenário real não tinha nada a ver com o que Deus tinha falado, mas Noé continuou pela fé, sem retroceder, e ele está no rol dos heróis da fé, porque não olharam para a situação, mas continuaram vivendo pela fé, crendo no que Deus falou, crendo no agir de Deus, crendo em quem é Deus, porque a fé não é o que você vê, não é uma situação ali real. A fé é quando você não vê, não existe indício, não existe nada, mas você crê que é todo poderoso para fazer, que Deus vai fazer, que está na mão de Deus e Ele é capaz para fazer, e você apenas confia, mas você não retrocede porque pessoas falaram, porque mangaram, porque difamaram ou porque falaram não. Ana, pela fé também, insistiu em ter Samuel, insistiu na gravidez, mesmo as pessoas, mesmo Penina reclamando, mesmo Penina falando coisa no ouvido que não tinha nada a ver. A realidade de Ana era totalmente fora do cenário, não tinha nada a ver, ainda tinha quem mangasse dela, quem ficava ali zombando do milagre dela. Então, andar pela fé é isso, é você enfrentar certas situações, é você ver o cenário que nem combina com a realidade que você quer, mas pela fé você continua. Deus abençoe sua vida, amém?